Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 10 de maio de 2022, terça-feira fria em BH, terça-feira muito fria, mas para mim que gosta aí do frio, eu estou extremamente feliz. Gosto bastante aí desse friozinho. Então, nesta terça-feira friorenta, vamos então para o nosso devocional. Seja muito bem-vindo ao devocional de hoje, e o tema do devocional de hoje será a chave da vitória. Eu estou brincando aqui com um termo muito usado aí por todos os crentes, né, que é a chave da vitória, mas de fato nós vamos falar sobre algo que nós precisamos aprender a praticar e que foi praticado aqui por Josué, e quando não fez, Josué e o povo, né, a coisa realmente desandou. Hoje nós vamos falar dos capítulos 4, 5 e 6, mais os capítulos posteriores, especialmente o capítulo 7 e 8, está intimamente ligado com esse, porque o que a gente vai ver que é um contraste. Nos capítulos 4, 5 e 6, você vai ver a obediência do povo e a vitória por causa da obediência. Nos capítulos seguintes, você vai ver a desobediência do povo e os resultados dessa desobediência. Então, basicamente, o que a gente vai tratar hoje e amanhã está ligado, ok? Então, deixa aqui separar já um texto para a gente começar a conversar. O texto que está no capítulo 5, versículo 13 e 14. É um texto aí bem conhecido e vai dar início à nossa conversa nesta manhã. Josué 5,13. Diz assim: estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? E aí, a partir disso, o comandante do exército ali, que muitos dizem que é o próprio Senhor Jesus, e há evidências suficientes para a gente poder confirmar isso, ele então começa a entregar a mensagem para Josué. Qual é o contexto aqui? Josué tinha um desafio gigantesco pela frente. Josué precisava conduzir a nação agora para uma campanha militar. Até então, Moisés fez o seu trabalho, conduzindo o povo no deserto, mas agora é hora de entrar para dentro da terra e eles vão enfrentar guerras mesmo, armadas, e assim eles deveriam conquistar ali toda aquela terra. E nesse caso, as instruções do Senhor, elas foram fundamentais. Quando a gente olha para as instruções, a gente fala assim: não, é tranquilo, Deus deu algumas orientações ali para Josué, ou Deus dá algumas orientações para nós, mas só que olha só alguns detalhes aqui de orientações que Deus deu para o povo, de ordens que Deus deu para o povo, e que eram ordens extremamente desafiadoras quando você tinha pela frente uma campanha militar. Por exemplo, Deus falou com o povo para eles circuncidarem-se. É isso mesmo. A guerra vai começar e Deus manda circuncidar. Deus manda circuncidar. E por quê? Porque durante o tempo que eles ficaram no deserto, não houve circuncisão. Então eles tinham que circuncidar ali agora. Mas não só isso, eles deveriam celebrar a Páscoa. Você lembra como é que era a celebração da Páscoa? Tira os pães, o fermento dos pães, mate ali um cordeiro por família, e toda aquela celebração. E por último, a última orientação de Deus, o povo ali tenso por causa de uma guerra, tenso porque uma guerra ia começar. E qual que é a orientação de Deus? Fique dando voltas ao redor da cidade tocando trombeta. Hã? Eu quero ir para a guerra. Não, Deus falou: fique dando voltas na cidade tocando trombetas. Essa é a orientação. E aí, o que a gente aprende com essas coisas? Primeiro, a obediência às instruções de Deus, elas deveriam ser seguidas por Josué e pelo povo se eles quisessem vitória.
Se eles quisessem obter vitória, eles deveriam seguir essas orientações de Deus, mesmo que fossem orientações no mínimo estranhas, né? No mínimo bem questionáveis. Como assim nós vamos para uma guerra e vamos ter que ficar rodando a cidade, tocando trombeta? Não, nós vamos invadir a cidade e jogar lá para baixo, né? Só que essas eram as orientações de Deus. E se eles quisessem vitória, eles deveriam seguir estas orientações de Deus. E isso aqui nos ensina muito, por quê? Porque obedecer às ordens de Deus é sempre o melhor caminho, ainda que desafiador. Isso nos ensina bastante porque nós também, e eu vou falar de mim aqui próprio, não vou falar direcionado para ninguém, vou falar de mim, eu sei o quanto é desafiador seguir o caminho do Senhor. Agora, uma pergunta que deve sempre fazer parte da nossa vida, ou deve sempre estar diante de nós, é o seguinte: você conhece a vontade de Deus para a sua situação? Você conhece a vontade de Deus para o seu casamento? Seguir as instruções de Deus é sempre o melhor caminho, mas você conhece o que Deus fala sobre casamento? Você conhece o que Deus fala sobre trabalho? Deus tem, e isso eu tenho falado com alguma frequência, Deus e a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem resposta para as grandes questões do homem. Então, questões que às vezes você fala, isso não tem ensinamento na Bíblia. Tem. Você conhece a vontade de Deus com relação à igreja, à família? Enfim, você conhece a vontade de Deus para a sua situação? Isso é fundamental. Porque Josué, ele tinha que obedecer à vontade de Deus se ele quisesse obter vitórias. E nós encontramos na vontade de Deus o melhor caminho a seguir, mesmo que isso seja desafiador. E aí eu sempre trago uma instrução, e quem acompanha o devocional comigo aqui há mais tempo vai se lembrar, que eu sempre trago uma instrução. Quer obedecer a Deus? Você tem aí pelo menos um caminho a seguir. Esse caminho começa com os 10 mandamentos. Então, quer saber qual é a vontade de Deus para a sua situação? Começa a meditar nos 10 mandamentos. O que ele fala? Nos 10 mandamentos, por exemplo, nós temos instruções sobre casamento, não adulterarás. Né? Nós temos instruções, por exemplo, sobre trabalho, não cobiçarás. Então, são instruções. É desafiador, às vezes, viver dessa maneira, mas são as instruções de Deus e esse é o melhor caminho. Então, comece com os 10 mandamentos, depois avance um pouco mais, passe para o Sermão do Monte, leia o Sermão do Monte, conheça o Sermão do Monte, saiba quais são as instruções dadas pelo próprio Senhor Jesus ali para mim e para você, inclusive instruções relacionadas aos próprios 10 mandamentos. E, por último, vá para o ensino dos apóstolos. O que os apóstolos falam sobre essa situação? Então, quer saber ou quer conhecer a vontade de Deus, você tem que saber qual é a vontade de Deus para cada situação da sua própria vida. Eu lembro, eu conto essa história aqui com alguma frequência, né? É engraçado, mas também é trágico. Daquele irmão que chegou pro pastor e falou assim: pastor, eu não gosto muito desse negócio aí de 10 mandamentos, eu acho que isso aí é coisa lá do Antigo Testamento, eu não gosto muito dessas coisas não. O pastor parou e perguntou para ele assim: você conhece os 10 mandamentos? E aí aquele irmão ficou meio sem graça. Olha só, ele nem conhecia os 10 mandamentos e já estava preocupado em não obedecê-lo. E muitas vezes, qual é a nossa reação diante dos mandamentos de Deus ou da vontade de Deus para a nossa situação? É uma reação de rejeição. Ou então a gente olha para aquilo ali e fala: não, isso aqui é só para a Bíblia. Não dá para viver dessa maneira. Não dá para ser desse jeito. Isso aqui só para a Bíblia. Para a vida real isso não funciona. A gente tenta separar a vida real da Bíblia. Só que a vida real é a vida que a Bíblia propõe. E o exemplo é Jesus. Jesus, ele foi obediente em tudo.
ele deixou para nós um caminho a seguir. Ele deixou ali as suas pegadas para que pudéssemos andar nelas. Nesse sentido, toda a nossa desculpa de não conseguir cumprir a lei de Deus, ela foi desfeita. Quando nós damos essa desculpa, isso não dá para cumprir, isso é muito difícil, Jesus, ao cumprir toda a lei, ele eliminou completamente essa desculpa. Porque Jesus, ele não só ensinou a lei, ele ensinou e praticou. Então, quando ele fala sobre perdoar os seus inimigos, ele fez isso na cruz, por exemplo. Na cruz, os seus inimigos estavam ali matando de forma violenta e de forma desprezível, o matando, e ele fala o quê? Pai, perdoa-os. Então, ele não só ensinou sobre o perdão, ele praticou o perdão. E aí você olha, às vezes, para a Bíblia e fala, nossa, mas perdoar é muito difícil. Não, perdoar é quase impossível, para não dizer impossível. Nós só conseguimos fazer isso através da graça de Deus. Mas é possível sim perdoar, porque Jesus ensinou e praticou o perdão. O que mais? A gente pode olhar, por exemplo, a maneira como Jesus serviu. A gente às vezes fala, nossa, é muito difícil servir dessa maneira. Mas Jesus, ele ensinou e praticou o serviço. Muitas vezes falamos sobre discipulado, mas Jesus, ele ensinou e praticou o discipulado, o amor e assim por diante. Então, todas as nossas desculpas para não praticar a vontade de Deus foram completamente desfeitas, porque Jesus não só ensinou, mas também praticou o que ele ensinou. Nós estamos falando aí na nave sobre vencer idolatrias, amar mais a Deus do que as coisas, e Jesus nos ensinou isso. Jesus amava muito mais o Pai do que as coisas. E as coisas para ele tinham vida. Você vê que dinheiro, a própria família de Jesus, a sua saúde, tudo isso tinha significado para ele. Por quê? Porque Jesus amava muito mais o Pai do que todas essas coisas. Então, quando você pensar em dar essa desculpa, não, é muito difícil viver assim. Olhe para Jesus, porque ele deixou para a gente um exemplo de como é possível viver e praticar tudo aquilo que a Bíblia ensina. Jesus não só ensinou, mas também praticou. Bom, moral da história. Lembra que o nosso tema hoje é a chave da vitória. Se desejamos vitória em nossas vidas, devemos seguir o caminho de Jesus. Obediência. Quer ter vitória na sua vida? Quer experimentar grandes bênçãos de Deus? Quer viver uma vida com significado, com cor, com brilho, com realidade? Nós temos um caminho a seguir, a obediência. Obedecer a Deus em todas as nossas, em toda a área, obedecer a Deus em todas as áreas das nossas vidas é o caminho para se ter vitória nesses dias. Então, quer ter um casamento abençoado, quer ter uma vida financeira abençoada, não é fazendo coisas que você vai ter isso, não. Ainda que fazer coisas é importante, mas você vai ter vitória nessas áreas quando você começar a obedecer a Deus. Será que você está disposto a servir o seu cônjuge em vez de ser servido por ele? Estou dando um exemplo aqui no casamento, mas enfim, vamos pensar sobre essas coisas. E qual é o desafio do Léo desta terça-feira? Qual é a aplicação final aqui para a gente poder encerrar o nosso devocional? O desafio vem em forma de pergunta. Você conhece a vontade de Deus para a sua situação? Se você não conhece, deveria conhecer. Medita sobre isso, medita sobre o que Deus pensa sobre a sua situação, e aí a partir disso você vai ter caminhos que foram estabelecidos pelo próprio Deus
para que você e eu, nós tenhamos vitória nesta área. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, Deus de toda graça, é diante do Senhor que nós estamos aqui nesta manhã, declarando a Tua majestade, governo e domínio sobre as nossas vidas. Pai, nessa manhã aprendemos sobre a Tua vontade, sobre obedecer ao Senhor. Muitas vezes não levamos muito a sério isso e achamos que a realidade do mundo é diferente da Tua palavra. Mas, Senhor Deus, entender que quando estamos diante da Tua palavra, estamos diante da realidade. Isso transforma todas as coisas. E minha oração nesta manhã é para que o Senhor nos ajude a enxergar as coisas exatamente desta maneira. Porque tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos nessa manhã está ligado à Tua vontade. E precisamos conhecer a Tua vontade para saber exatamente o caminho a seguir. Nos ajuda, Senhor Deus, nesta manhã. Nos ajuda a andar de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração e oramos assim, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.